Bom dia a todas e todos. A gente está aqui para fazer mais uma live do Sintrajude. Hoje é dia 18 de março, um dia que foi convocado como um dia de greve nacional. Tivemos aí uma série de fatos novos que inclusive mudaram bastante o caráter do dia 18 de março, porém sem mudar o caráter de um dia nacional de mobilização. Então, como nós não temos hoje condições de fazer atos públicos, não temos condições de fazer passagens nos locais de trabalho, estamos fazendo aqui essa live cumprindo um objetivo de levar um panorama da nossa mobilização, mas também já iniciar uma discussão com todos os colegas e colegas sobre a questão dos problemas que já começam a surgir por conta de algumas deficiências nos normativos que foram estabelecidos pelos tribunais para enfrentar essa situação do coronavírus, né? É uma situação notória, né? Envolve toda a sociedade a nível mundial. Ações precisam ser tomadas e o que a gente percebe é que as iniciativas que vêm sendo adotadas pelas administrações do tribunal ainda são insuficientes perante os cenários que a gente enfrenta. Então, inicialmente, eu acho que é importante nós nos apresentarmos. Eu sou Fabiano, diretor do Sintrajude, diretor também da FENAJUF, está junto aqui o Tarcísio, que integra também a direção do Sintrajude. Então, nós estamos dando início aí a essa nossa transmissão, esse diálogo aí com os servidores. Eu acho que é muito importante a gente destacar que nós vamos estar recebendo perguntas, dúvidas, questionamentos, relatos, apreensões dos servidores, das servidoras, durante o período aqui dessa transmissão. A gente deixa aberto aí o canal da própria transmissão, então nós vamos estar acompanhando aí durante o processo de transmissão, e também pelo nosso WhatsApp aqui do Sintrajude, o DDD 11 99128 5217. Tá? Então, está aberto, nós vamos colocar aí também nos comentários o WhatsApp do Sintrajude, inclusive chamando todos os colegas, todas as colegas, para que também já adicionem esse contato, e se manifestem também pedindo para serem incluídos nas nossas linhas de transmissão, para que possam estar recebendo, em especial agora durante esse processo, envolvendo todo esse enfrentamento aí do coronavírus, para que possam estar recebendo as informações sempre atualizadas diretamente da linha direta aí do Sintrajude. É uma coisa bem importante aí que a gente convoca todos os servidores aí para estar acompanhando, né? E também as nossas redes aí, o nosso Face, o nosso site www.sintrajude.org.br, e também todas as nossas demais redes, Instagram, Twitter, etc. Vou passar aqui a palavra um pouquinho então para o Tarcísio, para ele fazer algumas considerações aí sobre os avanços e as insuficiências que a gente tem ainda em relação às medidas que estão sendo adotadas aí pelos tribunais. Ok, obrigado, Fabiano. Sou Tarcísio também, da diretoria do Sintrajude, e gostaria de saudar aqui mais uma vez ao conjunto da categoria em todo o país, em especial em todo o estado, aqui na base de representação do Sintrajude. Hoje, dia 18 de março, como o Fabiano já destacou, que é um dia que foi convocado já há algum tempo com esse mote da defesa do serviço público, no qual nós nos engajamos junto com diversas outras categorias, e diante dessa realidade que se impôs, acabou tendo uma mudança de formato e de caráter, mas ainda assim é importante que nesse dia de hoje a gente faça os debates necessários, inclusive em função desse fato novo, dos desdobramentos, na verdade, da pandemia do coronavírus. Esse, inclusive, é um dos pontos principais aqui, objeto da nossa conversa no dia de hoje. A gente sugere, aí, pede, além do que o Fabiano já falou, que os colegas aí que já estão acessando, a gente está vendo várias pessoas já
acessando a transmissão, que compartilhem o link, né? A gente vê que tem muitas pessoas entrando ainda, acessando, né? Então a gente faz esse pedido, essa sugestão, que seja compartilhado o link, e até que as pessoas, enquanto as pessoas foram e vão acessando, a gente está fazendo essa introdução aqui para começar de fato a nossa conversa. Uma questão também preliminar que a gente já colocou, mas que nós estamos reforçando, é que diante desse cenário, né, da gravidade do cenário, aqui no Sintrajude nós também estabelecemos, né, tivemos que estabelecer um regime especial de trabalho. Então o Sintrajude está atendendo os associados à categoria em regime de plantão. Então não está havendo atendimento presencial aqui na sede. Então o atendimento tem sido feito por telefone, por WhatsApp, por e-mail, né, pelas redes, como mais uma medida, não só para preservar, claro, os trabalhadores do sindicato, mas para somar esforços no contexto geral de contenção da circulação de pessoas, né, de contenção da propagação do vírus. O propósito dessa nossa conversa de hoje é dar continuidade às discussões que a gente vem fazendo, inclusive porque a realidade é muito dinâmica, né? Então, a cada dia, a cada hora, né, novos dados surgem, novas informações aparecem, e a gente tem que estar muito preparado para lidar com essa realidade. Anteontem, né, na transmissão de anteontem, nós conversamos um pouco sobre a situação nos tribunais, e de lá para cá nós tivemos alguns fatos novos. Basicamente, na noite ainda da segunda-feira, o Tribunal Regional Federal aqui da Terceira Região, o TRF, publicou um ato, né, tratando de novas medidas em relação ao enfrentamento à pandemia. Esse ato foi assinado ali em torno das 9h30 da noite, né, pelo presidente do tribunal, e nós não tínhamos, portanto, ainda esse expediente em mãos quando nós fizemos aquela transmissão, que foi um pouco antes. Basicamente, o que nós temos debatido é que as normas publicadas nesta semana em todos os tribunais avançam em relação às medidas adotadas na semana passada, né? Foram medidas, no primeiro momento, absolutamente limitadas, né? Praticamente inócuas. Já as medidas dessa semana significam alguns avanços. No entanto, há ainda limitações, né? Há ainda problemas com os quais nós temos lidado. Então nós estamos examinando essas normas, seguimos questionando as administrações e temos nos colocado à disposição dos colegas em todo o estado para poder receber queixas, denúncias, reclamações, naturalmente com a preservação da identidade das pessoas, para não expô-las, para que o sindicato cumpra o seu papel de levar isso à administração e siga insistindo nas medidas fundamentais e necessárias para a contenção do vírus. A norma do TRF, basicamente, segue em alguns pontos as normas dos demais tribunais, na medida em que estabelece de forma mais ampla a restrição de acesso às unidades, a suspensão de audiências e prazos, né, mas deixa uma série de dúvidas e de omissões em relação a como as pessoas vão se enquadrar, como elas vão se localizar nas suas situações específicas. Não há, por exemplo, clareza em relação aos critérios para a adoção do teletrabalho, a dubiedade em relação ao número de pessoas que devem ou não estar em atendimento presencial, num regime que seria, de certa forma, de plantão, mas que mesmo isso não está explícito. Há uma preocupação ali expressa também como eventual compensação de horas futura para quem não puder desempenhar por alguma razão as suas funções de teletrabalho. Preocupação essa que, a nosso ver, é absolutamente despropositada, ainda mais em um contexto como esse, né? Existe uma pandemia mundial, né, os números crescendo avassaladoramente, e uma preocupação com compensação de horas não é compatível, né, com esse estado de coisas. Nós entendemos que é uma temeridade, né? Em relação ao teletrabalho, tanto nessa norma quanto em outras, a gente já tem abordado isso, mas a gente quer frisar: o teletrabalho vem sendo regulamentado e implementado há alguns anos no Judiciário, inclusive nos tribunais aqui em São Paulo, e o sindicato tem acompanhado esse processo em cada órgão, no sentido de defender as condições de trabalho e os direitos dos servidores, pois nós sabemos que algumas pessoas veem vantagens,
manifestam interesse, mas é preciso também ressaltar a situação de precariedade e as próprias limitações que os normativos dos tribunais estabelecem. E o que está acontecendo agora, na prática, é que os tribunais têm adotado o teletrabalho flexibilizando essas normas, né, por eles próprios editadas, mas muitas vezes utilizando essa flexibilização como instrumento de pressão ou de constrangimento aos colegas para que eles trabalhem nessa condição, quando muitas vezes as pessoas não reúnem as condições para desempenhar essas funções ainda mais de forma abrupta, de forma improvisada, né, de uma hora para outra, seja em função da natureza das suas atribuições. Existem unidades ou funções que as pessoas desempenham que não são compatíveis com o teletrabalho, né, ou também pela condição pessoal das pessoas, né, pela condição concreta das pessoas nas suas casas. E o exemplo que a gente tem citado, né, por exemplo, o caso das mães e pais com filhos pequenos, bebês ou crianças muito pequenas, né, ou na infância, que tem que manter suas crianças em casa, inclusive porque as escolas também estão fechadas, né? Então isso inviabiliza o desempenho das atividades normais em casa, de forma que é incompatível, né, cuidar das crianças, especialmente aquelas que demandam maior cuidado, e desempenhar funções ao mesmo tempo na própria residência. E uma série de outras situações. Então a gente tem destacado isso também no sentido de que o teletrabalho não pode ser, ainda que algumas pessoas o reivindiquem, reconheçam nele uma possibilidade de enfrentar essa situação, né, ele, por outro lado, não pode ser usado como um instrumento de coação ou de constrangimento sobre os colegas, né. É preciso levar em conta a situação de cada pessoa, e isso tem que ser respeitado. E as normas dos tribunais, de fato, são ainda muito vagas em relação a esses critérios todos, né, como, de fato, as pessoas vão ter que se portar, como elas vão ter que desempenhar ou não as suas funções. Então, por isso, o sindicato vai seguir insistindo em medidas mais efetivas e mais concretas que apontem para, de fato, a suspensão dos expedientes dos órgãos, porque a preocupação fundamental nesse momento, como a gente tem frisado, é a contenção da propagação do vírus e, por consequência, a contenção da circulação de pessoas, né, e, por consequência, da propagação do vírus, e para se reduzir o número de adoecimentos, né, a marcha, o ritmo dos adoecimentos e, claro, também das mortes, que infelizmente no Brasil já estão sendo notificadas, já há casos de mortes confirmadas no Brasil em função da doença, e isso é muito grave, né, no mundo todo. A gente tem visto as medidas, né, tem visto os números absolutamente preocupantes, primeiro na Ásia, depois na Europa, né, onde hoje é o epicentro do contágio da doença, nos Estados Unidos também, e aqui, claro, na América Latina, na América do Sul e agora no Brasil, os números também disparando. Então existe uma responsabilidade de todos e todas que tem que ser capitaneada pelo poder público. Então a nossa cobrança ao governo federal, a todas as autoridades e também aos tribunais, que são instituições públicas e têm que cumprir a sua responsabilidade também. Não podem se prestar o papel de ser propagadores do vírus, seja a partir de nós, trabalhadores e trabalhadoras dentro dos órgãos, seja a partir da população dos jurisdicionados que eventualmente são instados de alguma forma ainda a comparecer aos fóruns quando não se trata de situações absolutamente urgentes ou inadiáveis que não tenham relação com a preservação, com as medidas necessárias à preservação da saúde pública. Então, eu vou devolver aqui agora a palavra para o Fabiano, para a gente colocar alguns dos pontos aqui que surgiram, né, que nos têm chegado pela categoria de diferentes locais. Como eu disse, o sindicato está à inteira disposição disponível do conjunto, inteira disposição do conjunto da categoria para receber queixas, reclamações, né, problemas que tenham enfrentado nos seus locais, na sua realidade, para que nós possamos fazer a devida cobrança às administrações, né, sendo esse o nosso compromisso. Também, claro, compromisso, como eu disse, com a preservação da identidade das pessoas. A ideia é não expor ninguém, o contrário, é que o sindicato seja o nosso instrumento para levar adiante a cobrança de que essas medidas sejam de fato efetivas. Fabiano? Então, como o Tarcísio colocou, essas insuficiências, né, e essas generalidades que estão colocadas nas portarias têm dado margem a diversos problemas, né, e os problemas começam a surgir de forma concreta. O que a gente tem observado? Nós temos relatos aqui
de pressão de chefias, né, para que seja mantido metas na questão do home office, né, colegas que antes, inclusive, não estavam no home office, que muitas vezes não têm a estrutura de home office, então já começam a surgir essas situações. Ocorre que, na verdade, é isso, as pessoas, a sociedade como um todo está enfrentando essa questão. Então, escolas estão suspendendo o atendimento, então é absolutamente impensável você achar que uma pessoa vai, da noite para o dia, uma pessoa que não estava em home office, vai iniciar uma atuação em home office dentro de uma absoluta normalidade, às vezes com filhos em casa, às vezes com outras dificuldades que vão surgindo, como, por exemplo, a questão de não contar com equipamentos adequados. A gente viu relatos, inclusive, de determinações que as pessoas trabalhem no celular, né, demonstrando inclusive um desconhecimento, né, da forma como de fato os sistemas operam hoje e daquilo que é necessário em termos de infraestrutura para que as pessoas consigam realmente desempenhar as suas atividades. Só uma pequena parte, aproveitando essa questão do teletrabalho, eu falei dos regulamentos, né? Os regulamentos dos tribunais que estão em vigor, né, que foram editados e postos pelos próprios tribunais, prevêem limites no número de pessoas, né, de percentuais das unidades que podem operar em teletrabalho, e ele também é facultativo, né? Então não se pode, numa situação de urgência, de emergência, impor, né, o uso dessa ferramenta, dessa condição, inclusive para quem não tem a devida infraestrutura ou as condições pessoais, como a gente tem destacado, mas só para reforçar esse ponto, Fabiano, bem observado. E as deficiências dos normativos, elas também têm abrido margem a servidores que não têm as condições de realizar o teletrabalho, que não se veem nessas condições, sendo pressionados pelas chefias para permanecer indo aos locais de trabalho, como se estivéssemos vivendo dentro de uma absoluta normalidade, ignorando todas as recomendações das autoridades sanitárias, né, de evitar a circulação de pessoas, inclusive de prédios públicos, inclusive como locais de disseminação realmente do contágio. Então a gente percebe que vão começando a surgir essas situações e, na verdade, elas são decorrência da omissão das administrações dos tribunais em tomar as medidas que deveriam ser as medidas cabíveis. A gente também tem recebido relatos indicando situações onde as pessoas, como falei, né, manifestam essa questão de não ter os equipamentos e uma vez mais daí as chefias vêm com pressões, né, para que, como se as pessoas tivessem que resolver da noite para o dia. Qual é o entendimento que a gente adota em relação a essas questões? Eu acho que é muito importante a gente levar para a categoria nesse momento. Se a pessoa já vinha em regime de teletrabalho, a gente entende que é cabível que ela permaneça no regime de teletrabalho, dentro daquilo que inclusive for possível, porque a gente sabe que o trabalho hoje, ele inclusive opera de forma integrada, e podem ter situações que inclusive comprometam as atividades de quem estava em teletrabalho. Agora, quem não estava em teletrabalho, que porventura tenha condições de adotar esse regime, seja pelas questões técnicas, seja pelas condições objetivas dentro das suas casas, naquilo que diz respeito às situações familiares, a gente entende que o teletrabalho ele pode ser uma opção. Agora, ele não pode ser uma determinação e uma imposição, e inclusive ele não pode ser utilizado como moeda de troca para que a pessoa não se exponha aos riscos de contágio e transmissão, né? É isso, essas são as recomendações que a gente tem visto das autoridades sanitárias, evitar a circulação de pessoas, né, a questão dos transportes coletivos. Então a gente está avançando para uma situação onde as autoridades públicas elas precisam assumir a responsabilidade,
né, e avançar nas medidas de contenção. E o que a gente vê é uma timidez em relação às medidas que precisam ser tomadas, é uma incapacidade de assumir a devida responsabilidade e que, inclusive, em grande medida, replica a insuficiência das medidas que o próprio governo federal tem adotado, né? Ou seja, a gente observa um presidente da República que convoca atos, que comparece aos atos, mesmo estando em quarentena, enfrenta todas as questões, ainda faz alegações de que vai fazer uma festa de aniversário, né? Uma pessoa que está em quarentena, né? Que participou de uma comitiva com diversas pessoas contaminadas, já casos confirmados. Então, assim, é inadmissível que, por insuficiência da atuação do governo federal, os tribunais, as administrações dos tribunais repliquem esse comportamento e não assumam a sua responsabilidade enquanto administração pública. Esses casos que vão nos chegando, né, das pessoas que vão colocando as dificuldades que vão surgindo com as chefias imediatas, são consequência direta do fato da administração não ter assumido plenamente a responsabilidade de determinar que as pessoas não compareçam aos locais de trabalho. Nos cartórios eleitorais, por exemplo, foi determinado o comparecimento da chefia, do seu substituto, da assistente e de uma pessoa da limpeza. Agora, o atendimento foi suspenso. Por que motivo essas pessoas vão precisar comparecer nos cartórios eleitorais? Então, é inadmissível que as administrações não enfrentem o problema que a gente está enfrentando. É um problema mundial e a gente tem tido exemplos, né, de como a coisa tem transcorrido no mundo inteiro. Inclusive, o que a gente vê é uma curva no aumento de casos que se repete de forma muito similar nos diversos países. Então, a gente vê um padrão entre aquilo que aconteceu na Coreia do Norte, a gente vê um padrão daquilo que aconteceu na Itália, e se as medidas adequadas não forem tomadas aqui no Brasil, a gente rapidamente vai estar vendo uma repetição daquele padrão. E uma repetição de um padrão que vai causar uma situação onde não vai haver estrutura hospitalar suficiente para atender essas pessoas. Então, as medidas de contenção, elas são absolutamente necessárias, porque elas preservam a vida humana. Então, nesse momento em que a gente tem os tribunais preocupados, né, com o atendimento ao público, receosos de assumir uma postura enfática em contribuir com uma política pública que promova realmente a contenção e que vai dando margem a esses casos que a gente coloca aqui, né, inclusive que vão daí dando espaço para o assédio moral das chefias por conta da insuficiência de clareza dos normativos. Então, se a gente vai vendo essa situação, né, da administração não assumir esse papel, a gente vai acabar avançando para uma situação onde a estrutura hospitalar aqui do país não vai dar conta. Então, não pode ser a prestação jurisdicional, a alegação para que a gente coloque em risco o direito à vida das pessoas. Então, acho que esse é um ponto que é muito importante a gente destacar aqui. Então, dando continuidade aqui ao que disse o Fabiano, a gente queria aproveitar aqui a oportunidade e mencionar algumas das queixas que nos chegaram, né, para compartilhar com o conjunto da categoria, para que a gente possa reunir e levar as administrações para subsidiar, para reforçar a nossa reivindicação pelas medidas mais avançadas que a gente vem defendido já, não é de agora. A gente viu, por exemplo, o caso da pressão por metas, né, no teletrabalho, lembrando que as resoluções dos tribunais, ainda que limitadas, né, estão sendo flexibilizadas, né, mas nesse aspecto há chefias, magistrados, diretores que estão cobrando as metas dessas resoluções, que estão praticamente suspensas, né, hoje uma situação absolutamente excepcional, e casos até de cobrança de metas superiores ao que prevê a resolução na normalidade. Lembrando que o sindicato sempre defendeu e defende que não pode haver cobrança de metas diferenciadas para quem trabalha em regime de teletrabalho, porque o teletrabalho não é
um outro regime, né? As pessoas estão sujeitas ao mesmo regime de trabalho, independentemente de estarem nos seus locais de trabalho, nas suas unidades, ou em trabalho remoto, ou nas suas residências, né? Isso é uma das queixas. Outra questão, inclusive diante como nós mencionamos antes, sobre a previsão de compensação de horas para quem não cumpriu o teletrabalho. Então, tem pessoas sendo coagidas aí dos seus locais de trabalho para poder cumprir a jornada se não tiverem condição de desempenhar suas funções remotamente. Aliás, existe também queixa de magistrados e diretores que estão determinando o comparecimento ao local de trabalho, independentemente da faculdade, que a própria resolução, no caso do TRF, prevê da opção pelo teletrabalho. E para além disso ainda também nós recebemos relatos de algumas localidades do interior de que as unidades estariam funcionando normalmente, inclusive com atendimento ao público, audiências, perícias, o que é muito grave, né? Porque não só os normativos dos tribunais são muito limitados na nossa avaliação, como nós já colocamos, como sequer esses normativos limitados que são em vários locais não estão sendo cumpridos. Então nós também vamos acionar a administração em relação a isso, vamos buscar a revisão das normas no que elas têm de limitado, para que elas avancem nas medidas mais efetivas e necessárias, mas também, sem prejuízo disso, vamos cobrar das administrações que fiscalizem o cumprimento das normas no que toca à dispensa do comparecimento das pessoas nos seus locais de trabalho. Lembrando que a norma do TRF, inclusive, com todos os limites, ela diz que o teletrabalho é estendido à categoria em geral, né, servidores e magistrados também, inclusive, né? Acho que muitos magistrados estão determinando o comparecimento das pessoas no local de trabalho, muitas vezes eles próprios não vão comparecer, né? Acho que essa é uma situação que a gente vai verificar em muitos locais. Mas a resolução, tal como escrita, ela prevê que a faculdade é do trabalhador, não é a administração que vai definir, né, a faculdade de optar pelo trabalho, mas tem sido feita uma interpretação, inclusive também pelas limitações de dubiedades da redação, tem sido feita uma interpretação em muitos locais absolutamente restritiva e distorcida do que a norma teria, né, de positivo de avanço. Outra questão também que tem sido colocada em relação a isso posturas, inclusive, de assédio moral, de chefias magistrados, colocando que as pessoas têm que tirar férias, como se elas não quisessem trabalhar, né? Então nós destacamos que as férias têm que ser objeto de assento, elas não podem ser alteradas unilateralmente em cima da hora, ainda mais numa situação como essa, de absoluta anormalidade, de absoluta excepcionalidade. Então isso também a gente vai receber, apurar, e nós vamos denunciar a postura dessas autoridades e chefias que queiram eventualmente coagir as pessoas ao trabalho, também querendo impor o reagendamento de férias, né, de uma hora para outra, de forma arbitrária e unilateral e abrupta. Inclusive, a esse respeito, Tarcísio, chegou também uma denúncia inversa, de situação de servidor que estava com férias programadas e que foi determinado que retornasse ao local de trabalho, para que porque a chefia se colocou em quarentena, então trazendo de volta esse colega inclusive, que tem responsabilidade em relação a pais idosos, ou seja, colocando essa pessoa que deveria estar de férias numa situação, inclusive, de expor os pais idosos aos riscos. Então vejam que essa questão das férias, ela tem sido usada como um instrumento aí de assédio moral das duas formas, tanto determinando que os servidores entrem em férias, aqueles que não estavam com férias programadas, quanto servidores que estavam em férias retornem para cobrir a ausência de chefias. Coisa que é absolutamente incabida e, inclusive, sem nenhuma previsão nos próprios normativos que foram editados aí em relação aos tribunais. Então, essas questões a gente pede que sejam trazidas ao jurídico aqui do sindicato, porque precisam ser acompanhados com bastante cuidado e a gente tem que enfrentar de forma muito enfática todas essas situações, porque elas violam, por absoluto, os direitos dos servidores. Perfeito, Fabiano. Uma outra preocupação, né, e também queixa naturalmente que nos chegou, é de que em vários locais não há o devido cuidado em relação a casos suspeitos, né, de pessoas que tenham tido contato com casos suspeitos ou até com casos confirmados, né? Então, pessoas nessa
nessa situação foram mantidas no trabalho ao longo dos últimos dias, né, o que é absolutamente temerário na medida em que essas pessoas podem ser vetores, né, diretos e imediatos de transmissão dentro dos tribunais, né, e por sua vez, para os demais colegas, para os seus familiares e para todo o público externo. Então isso também é uma coisa que a gente vai levar às administrações, que a gente também pede que nos sejam informadas. Vários casos suspeitos em unidades diversas que continuaram funcionando normalmente e essas pessoas ainda assim cobradas a comparecer aos locais de trabalho, ao arrepio das próprias normas, né, dos tribunais, que, como a gente frisa, limitadas, mas mesmo naquilo que elas prevêem para além do ordinário, tem sido muitas vezes não observada. Uma pergunta sobre a adesão à greve, né, que chegaram algumas, na verdade, também nos últimos dias. Claro, houve uma mudança na orientação em relação à realização de atos públicos, mas a greve foi regularmente comunicada às administrações nos termos da legislação aplicável. Então, a greve, a paralisação está mantida, então as pessoas que se ausentarem ao trabalho hoje, no dia de hoje, estão amparadas, né, do ponto de vista do enquadramento na adesão à greve. Tá? Então, não pode ser considerada uma falta injustificada. Né? A adesão à greve foi deliberada em assembleia e foi regularmente comunicada às administrações, né, no prazo legal e observadas as demais formalidades legais. Tá? Então, inclusive, a gente tem destacado hoje a importância desse dia, inclusive para a gente fazer essa defesa do serviço público, da saúde pública, né, e de que medidas contundentes sejam adotadas, considerando que nós não temos hoje uma situação de normalidade no país. Reforçando, né, todos os esforços do setor público devem estar voltados fundamentalmente à garantia das medidas sanitárias e de contenção do contágio e de abastecimento da população, né? Medidas também econômicas para garantir a renda, as condições de vida, né? Os direitos elementares, os empregos, né, dos trabalhadores. Isso que tem que ser a prioridade dos governos e do poder público hoje de modo geral, e é isso que nós vamos seguir exigindo. E a propósito disso também, a gente queria passar aqui a informação de que nós reivindicamos, né, encaminhamos e formalizamos ao Congresso Nacional, às presidências da Câmara e do Senado, requerimentos cobrando a imediata suspensão da tramitação de projetos que não digam respeito às medidas para combater a pandemia ou para garantir as condições de vida da população, especialmente aquelas medidas que discutam, que tratem de direitos dos trabalhadores, que busquem, que visem, né, retirar, atacar direitos do funcionalismo e dos trabalhadores em geral, né, ou que visem, da mesma forma, reduzir, restringir ou atacar os serviços públicos, como são várias as proposições nesse sentido que tramitam lá no Congresso Nacional, como é conhecimento de todos, e a gente vem repercutindo isso intensamente. Então, isso também está no site do sindicato, nós noticiamos, né, essa cobrança e vamos insistir nela. Lembrando que ontem foi votada na Câmara dos Deputados, um relatório na comissão da medida provisória 905, que a gente tem combatido também junto com as diversas entidades do movimento em defesa da Justiça do Trabalho, que é uma medida provisória que avança nos termos da chamada reforma trabalhista, altera substancialmente a legislação trabalhista, por consequência afeta também profundamente o funcionamento da Justiça do Trabalho, do Ministério Público do Trabalho, e não vai tardar naturalmente a se refletir nos direitos também do funcionalismo, na medida que é mais um padrão de rebaixamento de direitos e de condições de trabalho. Então nós vamos repudiamos aqui e vamos repudiar publicamente a tramitação dessa medida provisória, especialmente num momento de exceção como esse. Claro, a nossa contrariedade é constante, mas não há uma interdição praticamente do debate público, tanto nas ruas quanto dentro do Congresso Nacional, onde também, como as medidas sanitárias, têm sido determinadas no sentido de restrição de acesso às casas. Então, o Congresso Nacional não pode, em hipótese alguma, se utilizar de uma situação tão drástica, tão grave, como instrumento de blindagem para que confortavelmente eles possam votar medidas de ataque aos direitos dos trabalhadores. Então, a medida provisória 905 foi então votado o relatório, e hoje havia uma pretensão, chegou-se a anunciar a intenção de se pautar a PEC 186, que é a chamada PEC emergencial, que, entre outras medidas, prevê a possibilidade de redução
do salário do funcionalismo público em 25%. Estava pautado para que o relatório, o voto do relator fosse lido em sessão da comissão no Senado, e eles acabaram recuando momentaneamente, mas é mais um sinal de alerta. Nós temos que ficar atentos e temos que seguir exigindo que todas e quaisquer medidas que discutam os direitos dos trabalhadores têm que ser imediatamente suspensas. Não falo em votação, falo inclusive discussão. Não se pode tramitar essas proposições, especialmente nesse momento, em que sequer há condições, um mínimo de condições para que nós possamos reivindicar, protestar e defender o nosso ponto de vista, como normalmente nós fazemos dentro das casas do Congresso e, naturalmente, nas ruas. Eu acho que é muito importante destacar que, na verdade, o dia de hoje, ele permanece sendo um dia de greve. Inclusive, então, parte do nosso diálogo aqui com os colegas hoje é para que façam greve hoje. Tem, claro, que surgem as preocupações, do respaldo em relação ao direito de greve, mas eu acho que é importante a gente destacar o seguinte: a greve de hoje ela foi convocada para enfrentar justamente uma política de desmonte dos serviços públicos. E agora, em frente a essa crise, ela assume inclusive um caráter da gente enfrentar essa situação que está colocada e que evidencia ainda mais os efeitos nefastos dessa política de desmonte dos serviços públicos, em especial nesse momento do SUS. Eu acho que a gente está frente a uma situação de possível calamidade, de colapso em relação à capacidade do sistema de saúde, e eu acho que a gente precisa ter clareza de que essa greve de hoje, ela enfrenta também essas questões. Acho que também precisamos destacar que a gente presenciou ontem à noite uma manifestação espontânea das pessoas, no sentido de enfrentar esse governo que está sendo absolutamente irresponsável, no momento em que as pessoas estão preocupadas com a questão coletiva da saúde nesse país. A gente tem um presidente da República que diz que essas questões todas são fantasia, ele zoa dessas questões, ele enfrenta todas as restrições de isolamento, e aí eu acho que a gente precisa, inclusive, ter clareza de que a gente precisa aumentar a nossa mobilização. Então nós tínhamos convocados hoje atos que enfrentam esses projetos que estão tramitando no Congresso Nacional, como o Tarcísio colocou, estão impossibilitados de acontecer justamente por conta de uma responsabilidade das lideranças dos trabalhadores, que entenderam que não era o caso da gente manter atos de rua nas atuais condições, mas não a mobilização. Então a greve, ela permanece sendo convocada. Nós recebemos manifestações de diversos colegas, que mandaram aí vídeos, etc., reafirmando a sua posição de permanecer em greve. Acho que isso é muito importante. Então, inclusive, a gente convoca toda a categoria a fazer essas manifestações, enviar aí para o sindicato. A gente passou, inclusive, o WhatsApp aí do sindicato, vou confirmar aqui novamente, é o DDD 11 99128 5217. Então, a gente pede para que os colegas mandem as suas manifestações de que estão em greve, vídeos curtos, ou mesmo algum depoimento, alguma coisa assim, e a gente precisa ter a greve de hoje como um instrumento de enfrentamento à irresponsabilidade desse governo. Se nós já fazíamos antes o debate da importância dos serviços públicos, eu acho que agora ela fica ainda mais evidente. Nós temos projetos tramitando no Congresso Nacional que lidam com a redução da capacidade de atendimento dos serviços públicos na ordem de até 25%. Agora, olhem o absurdo. A gente, num momento onde fica evidente a insuficiência do sistema de saúde pública e o governo querendo tramitar a portas fechadas projetos que lidam com a redução ainda mais da capacidade de atendimento dos serviços públicos. Então, é uma coisa com a qual a gente não pode concordar. E aí, a gente tem algumas iniciativas que a gente gostaria de convocar a categoria para participar.
Temos um tuitaço que está sendo chamado ao meio-dia. Pode passar aqui as hashtags para a gente... Em defesa do serviço público, hashtag em defesa do serviço público. Então, tuitaço agora ao meio-dia com essa hashtag. Hoje, às 8h30 da noite, está sendo convocada uma manifestação das janelas, das sacadas das suas casas, já que nós estamos impossibilitados de ir à rua, ainda assim nós não vamos nos calar, nós vamos nos manifestar. Então, toda a categoria, todos os trabalhadores estão convocados a participar dessa manifestação que nós vamos fazer hoje. Então, usem os instrumentos que tiverem ao alcance ali para fazermos barulho, para mostrar que nós estamos organizados, que nós não concordamos com essas políticas de desmonte dos serviços públicos e que nós estamos cobrando responsabilidade do governo em relação à saúde e à vida das pessoas. Então, hoje, às 8h30 da noite, a gente convoca toda a categoria a participar dessa manifestação, que não vai ser um ato de rua, ela vai ser um ato de casa. Né? Então, ganhou esse novo caráter por conta da responsabilidade que a gente precisa assumir em relação à vida e à saúde das pessoas, coisa que o próprio presidente da República não fez ao manter a convocação de atos e participar pessoalmente desses atos, mesmo estando em quarentena, demonstrando a sua absoluta e completa responsabilidade. Inclusive a gente viu, surgiram aí estudos mostrando o número de pessoas que, por conta dessa ação do presidente, quantas pessoas poderiam ser contaminadas a partir dessa ação dele, né? Era coisa na ordem de mais de 100 mil pessoas que poderiam ser expostas a partir dessa atuação do presidente, em desacordo com as orientações do seu próprio Ministério da Saúde. Né? Então a gente convoca as pessoas a participar então agora no tuitaço a partir do meio-dia. Então a gente encerrando aqui, a gente já convoca que as pessoas já se organizem para ir para o Twitter. Quem não tem Twitter ainda dá tempo de criar uma conta. Vamos então bombar o hashtag em defesa do serviço público. Tá? E hoje à noite, a partir das 20h30, o nosso ato, que hoje seria nas ruas, vai ser na casa de cada um e cada uma dos trabalhadores. Então nós vamos nos manifestar, vamos mostrar que realmente a gente não concorda com essas políticas e que a gente cobra a responsabilidade do governo federal. Bom, é isso que o Fabiano falou. Então, reforçando essas atividades de hoje, que tem por objetivo defender a saúde pública e defender os serviços públicos de conjunto. Algumas outras demandas, né, ou queixas, né, que nos chegaram só para registrar, né, a preocupação que a gente falou em relação à sobrecarga, especialmente em relação às mulheres, né, que estão com os filhos em casa, tendo que conciliar eventualmente com pressões pelo trabalho. Também situação que nos chega de colegas, como eu já falei, de colegas coagidos, né, ou constrangidos a comparecer aos locais de trabalho, inclusive no TRT, onde foi determinado expressamente o fechamento dos prédios. Então isso também vai ser objeto de apuração nossa e de cobrança de responsabilidades perante as administrações. Então a gente está discutindo aqui, como é uma situação absolutamente grave, anormal, né, em todo o país, que a responsabilidade vai desde a presidência da República, né, passando por todos os órgãos de governo. Fabiano já relatou aqui a responsabilidade do presidente da República, de vários dos seus gestos, né, um discurso contraditório com todas as medidas e protocolos de saúde pública, e essa responsabilidade que se estende também às administrações dos tribunais. Frisamos isso, né? Os tribunais são órgãos públicos, são instituições públicas e não podem se prestar o papel de ser propagadores do vírus e do contágio. Né? Os tribunais têm que também cumprir o papel de contribuir com os protocolos, com as políticas de contenção. Em todo o mundo, as políticas mais efetivas que têm surtido resultados são justamente as medidas tendentes ao isolamento, né? Aí a quarentena, a restrição da circulação e da aglomeração de pessoas. Então, tudo o que for fora disso vai aumentar o contágio, vai aumentar o número de mortes, vai colapsar o sistema de saúde. Isso é fundamental que nós destaquemos. Então, essa é uma responsabilidade que nós queremos cobrar, vamos seguir cobrando.
Além do WhatsApp, como o Fabiano falou, os colegas também podem enviar denúncias e queixas por e-mail para o sindicato. A gente está acompanhando, sintrajude@sintrajude.org.br, e acho que a gente pode então já ir aqui caminhando para a conclusão, né, Fabiano? Isso, só fazer um destaque, gente, o expediente presencial do Sintrajude, ele está suspenso, né? Porém o nosso atendimento jurídico, o acompanhamento de todos esses casos, ele segue em plantão telefônico, por e-mail, por todos os canais que a gente utiliza no dia a dia aí do atendimento do Sintrajude. O que está suspenso é apenas o expediente presencial no sindicato, né, para que a gente, a nossa contribuição também para que a gente não tenha essa circulação dos trabalhadores aqui do sindicato, né, inclusive para que a gente evite estar contribuindo com a disseminação e o contágio. Então, só para destacar isso, porque é muito importante, porque a gente sabe que as necessidades dos servidores vão surgindo, como a gente discutiu aqui, em função dessas questões aí, né, do que ficou muito em aberto, dos assédios das chefias. Então, a gente pede para que todo mundo que esteja com questões específicas entre em contato, né, com o sindicato, entre em contato com o nosso jurídico, para que receba o devido atendimento e o devido amparo e acompanhamento nessas questões. A nossa atuação ela vai ser muito enfática, nós vamos enfrentar todos esses casos. Nós vamos ter, então, mais uma transmissão, a princípio agora na sexta-feira, né? A gente está reavaliando essa questão da regularidade das transmissões. Nós estamos nesse momento com uma dificuldade de comparecer nos locais de trabalho, né? Na verdade, não é adequado, inclusive, que a gente compareça aos locais de trabalho, por mais que em alguns momentos se faça importante para a gente enfrentar essas questões, mas a gente precisa, então, ter um canal de comunicação com a categoria. A gente deve realizar, então, uma nova transmissão aí na sexta-feira, para dar um acompanhamento, um segmento das questões que a gente vai vendo até lá, como as coisas estão acontecendo numa velocidade muito impressionante. A gente vai acompanhar, então, para ver os novos desdobramentos que até sexta-feira vão ocorrer. Só para destacar, a questão da greve de hoje, ela enfrenta também essa irresponsabilidade das administrações. Então, se nós já tínhamos motivos para uma mobilização em defesa do serviço público, agora a gente ainda enfrenta as irresponsabilidades das administrações. Então, vou passar aqui a palavra para o Tarcísio, né, para já irmos concluindo aí a nossa transmissão. Então, a próxima live ficou para sexta? Isso, sexta. Bom, então, caminhando aqui para a conclusão, né, a gente espera ter contribuído e levado adiante algumas das preocupações, né, prestado contas da atuação do sindicato nesse momento também tão delicado, e a gente chama então todos os colegas a acompanharem os meios de comunicação do sindicato. A próxima live, então, no mesmo horário, das 11 horas, está prevista para a próxima sexta-feira, às 11 horas. Qualquer modificação dessa situação nós vamos informar, né, mas já deixamos pré-avisado. E, como todos têm colocado, o sindicato orientado e vários colegas colocaram, a greve hoje é em casa. Então, ao longo da tarde, a gente segue com as diversas iniciativas, ações em defesa do serviço público, que é uma pauta hoje, que é a pauta central hoje do 18 de março, e em defesa do nosso direito à saúde e à vida, cobrando de todos os poderes públicos, inclusive em especial aqui dos tribunais, que assumam sua responsabilidade na preservação do direito à vida. Então a gente agradece, saúda a todos e todas que estão acompanhando essa transmissão, aquelas pessoas que vão ver o vídeo depois, alguma questão que a gente não tenha conseguido responder ou alguma questão que surja, né, como nós já colocamos, o sindicato está à disposição para receber pelos seus canais, pelas próprias redes sociais, pelo telefone, WhatsApp, e-mail, e a gente vai buscar dar encaminhamento a todas as demandas que surgirem. Então a gente agradece, saúda, deseja aí um excelente 18 de março, reforçando aqui por fim, por último, o tuitaço agora ao meio-dia com a hashtag Em defesa do serviço público, ao meio-dia. Hashtag 18M. E a hashtag 18M, naturalmente, que está sendo a marca aí do dia 18. Né? E também às 20h30, o panelaço está sendo organizado também com essa pauta de cobrar do governo atendimento às reivindicações, responsabilidade
na saúde pública e a defesa dos serviços públicos. Então, um abraço a todos e todas, seguimos juntos, acompanhem os meios de comunicação do Sintrajude e um excelente 18 aí para todos e todas nós. Nesse meio tempo, a gente segue à disposição para receber qualquer informação, qualquer denúncia, reforçando, colocamos aí agora o endereço do telefone do WhatsApp do sindicato, 99128-5217, DDD 11. Então, estamos à disposição e até a próxima. Desculpa, gente, só rapidinho, uma questão também que a gente tem acompanhado, e surgiu de vários colegas, em relação à situação dos oficiais de justiça. Muitos oficiais de justiça nas centrais de mandados, na Justiça Federal, principalmente, e a gente reforça que a norma do tribunal prevê a suspensão do cumprimento de mandados, e a suspensão dos prazos processuais. Então, os colegas não podem ser coagidos a comparecer aos locais, isso também vai ser objeto de denúncia e apuração do sindicato. Desculpem, só é importante a gente fazer esse registro, mas então, encaminhando aqui para a conclusão da nossa atividade. A gente segue à disposição, então, de toda a categoria, de todos os segmentos. E agora vamos para o Twitter. E vamos lá para o Twitter. Então, um abraço e até logo. Até mais.